Sociologia. Eu gosto mesmo é do Durkheim. Saúde! Ei, saúde o quê? Eu tô falando é do Emile. Delícia, o quê? Milhozinho ali cozido, tal. Pô, bota manteiguinha e frau, delícia. Vai pra você ver, minha gente. Eu tô falando é do Emile Durkheim. Ô, espirra no milho não. Roda essa vinheta pra ver se garoto aprende alguma coisa. Hora do Enem no ar e hoje o papo é sobre sociologia. E o nosso convidado é doutor em Sociologia da Literatura, é autor e já analisou obras como Quarto de Despejo e Cidade de Deus. Mário Medeiros, é já. Mas antes, é chegado o momento de dar aquela estudada que cá entre nós faz toda a diferença. Então, professor Vinícius Maio. Tudo bem? Saudade, professor. Seja bem-vindo mais uma vez. Valeu. Bom, hoje a gente mergulha no contexto do iluminismo para falar sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Explica para quem está em casa, professor. Então, Lande, o iluminismo é toda uma mudança de pensamento, de interpretação do mundo. Então, agora o que vai basear para explicar o mundo vai ser a razão, vai ser a ciência e a própria ideia de progresso. É toda uma ruptura com o antigo regime. E essa mudança de pensamento, de interpretação do mundo, também se dá no campo político e se dá no plano jurídico, das leis. Daí a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Agora o que vai pautar a relação entre os indivíduos não vai ser o nascimento, vai ser o caráter hereditário, esses privilégios herdados. Vai ser diretamente a lei, né? E a lei ela trabalha dentro de uma perspectiva horizontal, né, de igualdade de todos os homens. Então, parte do princípio da isonomia. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão vem nesse contexto, assim, de romper com os privilégios e entender o homem, que os homens são livres, os homens são iguais, os homens têm vontades, e esse, principalmente a ideia da liberdade dos homens. Bom, e o que o Enem espera do candidato quando aborda esse tema? A quinta competência, né, fala de valorizar a cidadania e a democracia. Se a gente pegar um exemplo de um contexto brasileiro, né, a gente vê como que é intermitente a democracia no Brasil. Períodos autoritários e períodos democráticos. Então a gente vê como que é difícil, né, essa instalação de uma democracia, por isso valorizar a democracia e valorizar a cidadania também. A cidadania não nasce pronta, você tem que sempre lutar, conquistar. Então, se a gente pegar aqui o contexto brasileiro, né, se a gente falar a questão racial, por exemplo, como que é difícil, ainda hoje, né, essa luta por direitos efetivos, né, dos negros e pensar a questão de gênero também, das mulheres, né, numa sociedade tão patriarcal. Quando o assunto é democracia e cidadania, o candidato tem que ficar atento ao lugar e o tempo histórico, né? Exatamente, porque são conceitos abstratos, né? E eles não estão num vazio de relações, né? Você tem que pegar esses conceitos e aplicar num determinado contexto histórico, social. Então, você pode até analisar, por exemplo, cidadania, quando a gente fala, né, do conceito de cidadania, a gente fala no conjunto de 3 direitos, né? Os direitos sociais, os direitos civis e os direitos políticos. Os direitos sociais, saúde, educação, transporte, saneamento básico, né? E quando a gente fala dos direitos civis, a gente está falando da liberdade de expressão, de uma liberdade de imprensa, a gente fala também da liberdade de culto, né? Da liberdade religiosa. E quando a gente fala dos direitos políticos, a gente está falando do direito ao voto, da participação política e de se manifestar politicamente, né? Em grêmios, por exemplo, no caso dos estudantes, partidos políticos, sindicatos, e aí vai. Então, partiu questão? Partiu questão. Isso, embora. Questão 49 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Então, Lande, a gente vai ver que essa questão ela é datada historicamente. Ela está falando do contexto francês. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o iluminismo. Foi aquilo que eu estava explicando para você agora no início, né, que a gente estava falando. O iluminismo representou toda uma mudança de pensamento daquela época. E como que ela vai se dar uma mudança no plano jurídico, no plano das leis, né, da questão política de uma maneira geral. Então, correlacionando temporalidades históricas, então, novamente, o comando da questão tem essa preocupação em pegar e jogar dentro de um campo específico de um determinado contexto histórico.
o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases A. Se eu pegar a questão B e a questão C, ela trabalha atualização da disciplina moral cristã, divulgação de costumes aristocráticos. E era justamente isso que o iluminismo procurava romper. Quando a gente fala de uma mudança de pensamento, é contra essa moral cristã e contra os costumes aristocráticos. Então, essas duas a gente já pode eliminar. Já elimina logo. Porque não tem nada relacionado ao iluminismo. Bom, modernização da educação escolar. A questão não está falando sobre isso, né? O comando, essa é uma questão também que a gente pode eliminar, porque não está falando nada de uma questão educacional, está falando de uma questão jurídica. Aí a gente fica com a letra E, né? Que é a universalização do princípio da igualdade civil. É aquilo que eu estava falando do princípio da isonomia, né? Das liberdades individuais, o homem é tratado de uma maneira igual, né? Então, deixa de lado os privilégios, o que foi herdado de nascença, né? E você vai tratar todos os homens de uma maneira igual. E a D, professor? Poderia ser um distrator? Porque você foi eliminando, a D ficou sim, ali, beleza. Socialização do conhecimento científico. Essa também não, Lange, porque apesar de o iluminismo, ele valorizar o conhecimento científico, né, em detrimento da explicação dos fenômenos sociais, físicos, pela religião, a questão ela é voltada unicamente para você explicar a questão jurídica, a questão das leis, né? Ela está falando de um direito civil, né, da igualdade entre os homens. Então, ela poderia até ser uma questão que poderia ser considerada se o comando fosse outro. Eu tô vendo que tem que correlacionar muitas coisas, né, professor? Geografia, história, sociologia, filosofia, para poder chegar à resposta. Exatamente, Lange. A gente está falando do iluminismo, está falando de mudança de pensamento de uma sociedade. A gente está falando de uma mudança, por exemplo, no campo jurídico, no campo político. Então é interessante o aluno, né, dentro dessa perspectiva interdisciplinar, ele ter esse conhecimento da filosofia, da questão do pensamento de uma sociedade que está mudando, da área da sociologia, porque a gente está falando diretamente da questão dos direitos civis, isso está ligado à cidadania. É interessante ter toda a leitura, por exemplo, da história, da Revolução Francesa, desse período. Então, ele está ali flertando com todas as disciplinas que ele estudou para fazer a questão do Enem. Então, reforçando o gabarito, letra E. Letra E, universalização do princípio da igualdade civil. Agora, a universalização do princípio da igualdade civil nem sempre foi uma regra, né, professor? Ditaduras, fascismo, nazismo. É muito difícil a gente falar em uma democracia, cidadania. Isso é um processo histórico de construção. Se a gente for pegar aqui até a nossa Constituição, ela é praticamente adolescente, né? Ela está completando agora 30 anos, até uma dica que eu deixo aqui, né, para a gente estudar um pouco sobre a Constituição de 1988. E também com essa perspectiva, por exemplo, dos direitos, né? A gente seguiu muito um modelo universal, um modelo europeu que é abstrato. Só que quando a gente vai tentar aplicar diretamente em outro contexto marcado por desigualdades, como, por exemplo, os países da América Latina, né, da periferia do capitalismo, a gente vê que esses direitos eles não são contemplados. Então, hoje, quando a gente vai pensar em políticas públicas, a gente vê não mais numa perspectiva universal, mas numa perspectiva particular. Por isso que se fala nos direitos das minorias, né? Minorias não é minorias de quantidade, né? Pegar a questão, por exemplo, das cotas raciais, a Lei Maria da Penha, por exemplo, né? A gente está falando de minorias, mas não é minorias de quantidade, é minorias de direitos. Então, hoje, toda a nossa legislação, ela não é pautada, quando a gente vai fazer políticas públicas, não mais nessa perspectiva universal desse homem, indivíduo abstrato. Agora, a gente vê para um contexto específico, particular, né? Então, a gente, por exemplo, hoje, quando a gente vai fazer políticas públicas, né, pensa sempre na questão das desigualdades, né, e sempre voltada a essa política das minorias no campo particular. Por isso que é muito perigoso, às vezes, quando a gente tenta pegar uma ideia e tenta aplicar num lugar completamente diferente. Ficam as ideias fora do lugar. A gente tem que, quando pensar no plano dos direitos civis, das políticas, né, a gente tem que estar atento ao nosso contexto específico, no caso brasileiro, ou da América Latina, ou do continente africano, por exemplo, que é marcado por muita desigualdade. Então, por isso as leis, elas se fazem mais nesse campo particular. Para quem quer estudar um pouquinho mais sobre o conceito de cidadania, qual a sua sugestão? Olha, vou deixar a sugestão aqui de um livro, Cidadania no Brasil, O Longo Caminho, do José Murilo de Carvalho. É um livro acessível, né, tem uma leitura fácil,
É interessante, como a gente já pontuou aqui, falar da Constituição brasileira, né, de 1988. É interessante, o aluno vai ter acesso a toda essa discussão sobre cidadania, a construção da cidadania no Brasil, como que foi difícil, é difícil ainda esse caminho, e também estudar um pouco sobre a democracia no Brasil, a questão dos direitos. Eu recomendo muito esse livro aqui. Muitíssimo obrigado. Valeu, E volte Léo. mais. Claro, sem dúvida. Sociologia da literatura, já ouviu falar? O nosso convidado é um craque no assunto. Ele já estudou obras como os livros Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, e Cidade de Deus, de Paulo Lins. Mário Medeiros, por gentileza. Tudo bom, E aí, tudo bem? Você tá... Seja bem-vindo, Tranquilo, prazer você? imenso ter você aqui, viu? Pô, é uma honra. Para começar, quero saber o que é a sociologia da literatura. É uma parte da sociologia que os pesquisadores se interessam em entender como que obras literárias, como que escritores, em que condições eles se tornam possíveis nas sociedades. No nosso caso, quer dizer, a pergunta é como que, dada a história que a gente possui, a história brasileira, determinados escritores se tornam possíveis. Como é que ele publica? Onde ele publica? Com quem ele se relaciona? Quais foram as suas ideias para publicar um conto, um romance, um poema? Quais as polêmicas em que ele se envolveu? Como que a sua obra passou a circular? Quer dizer, quem leu? Por que leu? De que maneira leu? Que maneira foi consumido? Fez sucesso? Não fez sucesso? Quais são as condições para se fazer sucesso ou não? Falando assim parece um grande bicho de 7 cabeças, mas um conjunto de perguntas para tentar entender como que um escritor, que antes de tudo é um cidadão, qual a razão dele fazer o que faz, dele ser lido de determinada maneira pelo que ele faz e a sua obra circular por determinados espaços ou não. Para nós, sociólogos, historiadores da literatura, há uma pergunta um pouco diferente da do crítico. Não importa tanto assim a questão da qualidade da obra literária ou esse reino surdo das palavras, como fala o poeta. Importa para a gente o que permite que eu, você e outras pessoas nos interessemos ou não. Isso tem uma série de condições sociais, tanto da vida do escritor, quanto das condições que ele produziu a sua obra e as condições em que ela foi publicada e recebida, que são perguntas que um historiador e um sociólogo costumam se fazer. Agora, professor, de que forma essa análise sociológica da literatura pode ajudar o estudante que está se preparando para o Enem? É muito difícil responder por que alguém escreve. Você escreve por uma necessidade sua, você escreve porque, sei lá, você... É muito pessoal, né? É muito pessoal, porque vamos deixar no nível de uma necessidade humana. Você escreve porque é algo semelhante, às vezes, a respirar, a tomar água, a comer e a observar o sol. É uma necessidade sua. Porém, algumas vezes essa necessidade é facilitada ou não. Num país como o nosso, determinadas pessoas que têm trajetórias que são dificultadas pela história, negros, indígenas, mulheres, pobres, homossexuais, etc., historicamente tiveram as condições para que essa necessidade que é humana, que todo mundo possui, de repente, de narrar alguma coisa, de ter a capacidade de contar uma história para os seus filhos antes de dormir, de redigir isso e, por vezes, ter a necessidade de escrever um romance, um conto, uma prosa e levar isso para uma editora para ser consumido, para ser lido, para ter o máximo de pessoas lendo, em função da nossa história social, muitas vezes algumas trajetórias são dificultadas, né? Ou são facilitadas. Então, para retomar a sua pergunta, no ensino médio, para além de analisar, fazer a análise do texto, que é extremamente importante, entender o texto por dentro, entender o que o autor tentou ou quis dizer por dentro, também é importante perguntar quem ele é, de onde ele veio, com quem ele se relacionava, como que a sua obra foi publicada, se ele de alguma forma está tentando explícita ou implicitamente dialogar com o momento histórico e econômico que ele vive, etc. Bom, você escreveu um livro sobre o assunto, tá até aqui o livro, não tá? A Descoberta do Insólito, literatura negra, literatura periférica no Brasil, entre 1960 e 2000. Professor, queria saber quais foram os autores, as obras que você pesquisou para escrever esse livro. Eu selecionei para o meu doutorado escritores que estavam entre o final dos anos 50 até o começo dos anos 2000. Por quê? Porque eu via uma certa recorrência na história desses escritores e, mais ainda, na maneira como o nosso sistema cultural tratava esses escritores que tinham trajetórias parecidas.
Então eu começo com a Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora mineira que fez a sua vida em São Paulo e se tornou conhecida em São Paulo e dali para o mundo, que publicou em 1960 o livro Corte de Despejo, Diário de uma Favelada. São os diários da Carolina que foram compilados por um jornalista que faleceu há pouco tempo atrás, o Audálio Dantas, levados para publicar na livraria Francisco Alves, e dali se torna um sucesso estrondoso. Carolina Maria de Jesus era uma mulher negra, pobre, moradora de uma das primeiras favelas da cidade de São Paulo, e que, por uma necessidade sua, humana, ela resolveu começar a relatar o seu cotidiano. O cotidiano dela ser uma mulher negra, pobre, favelada, mãe de 3 filhos, solteira, de viver a cidade de São Paulo nos anos 50, 40, 50, das dificuldades de catar papelão, das dificuldades de ser mulher, das dificuldades de ser negra, da maneira como ela enxergava a cidade e como a cidade também a enxergava. E na outra ponta, eu estava preocupado e achava que tinha uma semelhança na maneira como Carolina foi tratada quando se tornou um sucesso, a maneira como um escritor aqui do Rio, Paulo Lins, quando ele publicou Cidade de Deus. Paulo Lins é um escritor do Rio de Janeiro, filho de imigrantes nordestinos, baianos, que, em função de uma inundação, uma enchente que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, seus pais se mudam para o conjunto habitacional Cidade de Deus, faz faculdade de letras e também era um sujeito que escrevia poesias, né? O interessante é que, nos anos 80, Paulo Lins foi assistente de uma pesquisa de antropologia, de uma pesquisadora chamada Alba Zaluar, e ela descobre Paulo Lins, para além de escrevendo seus relatórios de pesquisa, também escrevendo poemas, também escrevendo uma obra literária. Incentiva que ele continue fazendo isso até que então vire, por exemplo, o romance Cidade de Deus. Nos dois casos, seja na Carolina, seja no caso do Paulo Lins, quando essas obras vêm a público, acompanhando os jornais, as notícias de jornais, de revistas de literatura, as primeiras perguntas que são feitas é possível uma mulher negra da favela do Canindé ter escrito isso? Será que foi ela mesma que escreveu? Isso em 1960. Em 1997, quando sai a primeira edição do livro Cidade de Deus, muitas matérias se perguntam, bom, peraí, mas esse cara que mora na Cidade de Deus escreveu um romance de quase 500 páginas, será que isso é possível? Ué, mas por que a gente está perguntando se nos dois casos as coisas são possíveis? Por que não poderia ter sido eles a escrever? Né? E entre os dois tem um coletivo de escritores de nome Quilomboje, que há 40 anos, aniversariando esse ano, publica a série Cadernos Negros, que surge em 1978. Eles publicam anualmente um conjunto de escritores que se dedicam ou a contos ou a poemas, né? Também interessados em trazer ao público uma narrativa em prosa ou em poesia que se dedique a pensar um mundo negro, a complexidade que é o mundo visto pelo olhar do sujeito negro, do escritor negro. Além disso, eu também me dediquei a estudar a produção literária que, nos anos 2000, ficou conhecida em São Paulo como literatura marginal periférica. E o criador dessa ideia, um dos criadores dessa ideia, que defendeu essa ideia com muita ênfase, foi um escritor paulistano de nome Ferrez, né, que no ano 2000 ele publica Capão Pecado, que é a sua obra, é o seu segundo livro, mas é a sua obra inaugural que fica conhecida no sistema literário. De novo, a mesma pergunta para o Ferrez foi feita nos cadernos de literatura, nas revistas, nas páginas de jornais. Tem um livro no Capão, uma das primeiras matérias que é publicada sobre o Ferrez tem esse título, Um Livro no Capão? Ponto de interrogação. Né? Então, por que a gente se pergunta se Carolina, Paulo Lins ou Ferrez, se eles são possíveis, mas em função dessas trajetórias, em função das histórias familiares, em função dos lugares de onde vem, em função da história do seu grupo étnico, da sua cor da pele, da sua condição social? Por que a gente pergunta se eles são possíveis ou não? Por que eles não podem ser? Por que eles não podem fabular o mundo? Por que eles não têm algo a dizer? Isso diz muito, e era a minha hipótese também em relação aos Cadernos Negros, isso diz muito não sobre eles apenas, os escritores, mas diz muito a respeito de nós, a sociedade brasileira e como nós tratamos negros, migrantes, nordestinos, pobres, mães solteiras, favelados, periféricos, no nosso dia a dia.
E para além do seu livro, professor, além da sua pesquisa, que outros autores a gente tem que conhecer? Uma escritora que surgiu nos Cadernos Negros, Conceição Evaristo, que está se candidatando à Academia Brasileira de Letras, podendo ser a primeira mulher negra a ter um assento na Academia Brasileira de Letras. É uma escritora importantíssima, tem 2 livros, pelo menos, que são fáceis de encontrar e que merecem ser muito lidos e debatidos. Becos da Memória, Ponciá Vicêncio. Acabou de ser publicado um outro escritor aqui também do Rio de Janeiro, Giovanni Martins, que esteve aqui no programa. Que ele é parceirão nosso, esteve aqui, pesquisa lá, vai lá no nosso canal que tem a nossa conversa com o Giovanni. Quer dizer, o Giovanni estreou agora, Giovanni Martins com Sol na Cabeça, falando sobre o Morro do Vidigal, com uma prosa muito peculiar que tem sido discutida nos cadernos de cultura, merece ser discutida em sala de aula. Quer dizer, são escritores vivos, escritores que você consegue ver entrevista, de repente se cruzar na rua, bate um papo, gente super bacana. Acho que é um momento ímpar também, porque a FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty, já há 2 anos vem mudando a sua forma de expor escritores. Então, teve o ano passado a chamada FLIP mais negra da história, homenageando um escritor importantíssimo da nossa história literária, que é o Lima Barreto, que também foi discutido aqui em programa com a Lília Schwartz. Você está aqui atrás, ele. Está lá, né? Salve Lima. É importante revisitar o Lima Barreto, esse escritor da virada do século XIX para o XX, com livros como Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Clara dos Anjos, Brusundangas, quer dizer, que falava muito sobre um Brasil que, infelizmente, não passou, o Brasil da corrupção, o Brasil do jeitinho, o Brasil que discrimina negros, que discrimina pobres, enfim, mas que falava muito sobre a vida, a potência da vida. E a potência da vida negra, a potência dos mestiços, a potência dos mulatos, enfim, a potência de estar no mundo, de continuar vivendo nessas obras que eu mencionei. E a gente não pode esquecer de um autor negro super importante no nosso Brasil, que foi Machado de Assis. Sem dúvida. Machado de Assis, primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, membro fundador da Academia Brasileira de Letras, um dos escritores brasileiros mais conhecidos internacionalmente, né? Autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, né? Nascido no morro, mestiço, mulato, pobre, né, com uma série de questões que poderiam ter inviabilizado o seu caminho no mundo social e literário, e que dessa trajetória inicial se torna esse escritor carro-chefe, digamos assim. Gigante. Gigante da nossa literatura, complexo para estudar, né, mestre da ironia, mestre da forma literária, do romance, do conto, mestre da ironia pela forma para tratar da escravidão no Brasil, para tratar da discriminação, para tratar das desigualdades, da corrupção. Então, esse tipo de coisa, analisar a forma literária, analisar a maneira como o escritor, de alguma forma, tentou narrar o mundo. Por que Machado faz tanto uso da ironia? Por que ele cria um narrador que é um defunto em Brás Cubas? Por que ele tem tanta preocupação em descrever os tipos sociais, os tipos da classe alta no Rio de Janeiro de maneira tão, às vezes, ácida? E com quem que Machado se relacionava? Como é que ele sai do morro e se torna presidente da Academia Brasileira de Letras? Que não é uma trajetória comum, natural. Esse tipo de pergunta que pode ser feita em sala de aula, que é feita na faculdade, que é feita pelos pesquisadores, enfim, é disso que trata a sociologia e a história social da literatura. Agora, quem quer saber mais sobre sua pesquisa, sobre seu livro, busca onde? O livro, infelizmente, está esgotado, mas a gente está tentando publicar de novo. Mas a tese que deu origem ao livro, ela é super fácil de encontrar, ela está na biblioteca digital da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, que é onde eu fiz meu doutorado, né? Então, entrando em acervos.unicamp.br, colocando o meu nome, Mário Augusto Medeiros da Silva, meu nome completo, chega direto na tese, dá para baixar, é rápido, ou o título A Descoberta do Insólito também é fácil de encontrar. E, enfim, se jogar meu nome, acho que se jogar meu nome no Google, não quero ser tão pretencioso assim, dá para achar algumas coisas aqui e acolá que eu escrevo sobre isso. Muitíssimo obrigado mesmo, muito obrigado bom você, ter você, obrigado pelo é uma convite. honra. A honra é toda minha. É isso, galera. Escrever é deixar a sua marca no mundo. Então, larga de vergonha e mão na massa. Nosso canal tá aí para te incentivar. youtube.com/TV Escola. E até a próxima. Moleque. Isso é tradição.